Olá! Hoje vamos mergulhar num texto que parece menos uma canção e mais uma espécie de profecia perdida, sabe? É uma história mítica sobre visos, sobre o apocalipse e sobre poder. É um conto bem enigmático que nos faz questionar absolutamente tudo. Vamos lá desvendar isso. E tudo começa aqui, com esta única frase. O profeta falou quando ninguém acreditou. Olha, isso não é só uma linha de abertura, é a chave que destrava toda a narrativa. É a premissa de um aviso que foi dado, de uma verdade que foi oferecida, mas que, tragicamente, ninguém deu ouvidos. E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro ato, a profecia desacreditada. Um aviso ignorado que prepara o terreno para a ruína. A história não começa com um monstro ou um desastre natural, mas com uma falha muito, muito humana. A falha em escutar. E o mais curioso aqui é onde o texto coloca a culpa. Ele diz: a era do homem foi auto-enganada. Ou seja, não foi um engano vindo de uma força de fora, mas sim uma falha interna. O mundo inteiro que, coletivamente, escolheu não ver a verdade que estava bem na sua frente. E claro, nesse vácuo de descrença e auto-engano, algo bem mais sinistro começa a surgir. Vamos então para o nosso segundo ato para ver como isso se desenrola? Uma sombra vestida de luz. É aqui que a gente começa a traçar o perfil do tal filho da perdição, que se levanta para preencher esse vazio. O texto nos dá várias pistas bem enigmáticas sobre essa figura. Primeiro, que ele caminha para além dos sábios do tempo. Ele é chamado, com todas as letras, de o filho da perdição. Ele caminha intocado por trás dos gritos, ou seja, é indiferente ao sofrimento. E talvez o mais revelador, a iniquidade anseia pelo seu trono. Juntando tudo isso, temos o retrato de um ser antigo, malévolo e aparentemente destinado ao poder. Mas não estamos falando de um vilão simplista. A natureza dele é complexa e traiçoeira. Por um lado, ele é descrito como uma sombra vestida de luz, que se esconde por trás do frio. Por outro, os seus chifres causam uma graça impecável. É uma criatura de contradição, ao mesmo tempo ameaçadora e sedutora, o que o torna, claro, ainda mais perigoso. E a ascensão dessa figura, como era de esperar, traz consequências terríveis. O nosso terceiro ato, O Mundo Desvanece, nos mostra flashes, vislumbres de um mundo em colapso total, à medida que aquela profecia ignorada se cumpre da forma mais brutal possível. A destruição começa numa escala cósmica. Nenhuma estrela resta para justificar. Pensem só no peso dessa frase. O próprio céu se esvazia. As luzes que guiaram civilizações, os símbolos de esperança e de ordem, simplesmente se apagam. E, dos céus, o colapso desce para a terra. Os comboios uma vez congelam. Essa imagem é incrivelmente poderosa. As artérias da civilização moderna, sabe? O motor do comércio, da conexão humana. Tudo para completamente. É uma imagem de paralisação, de morte. E esse apocalipse não é nada silencioso. O texto o descreve com uma clareza que arrepia. O som da ruína. Não é só destruição visual, é uma sobrecarga sensorial, um barulho avassalador que sinaliza o fim de tudo. E por fim, talvez a imagem mais violenta e definitiva do fim do mundo que encontramos no texto. O céu partiu-se em dois. Este é o rasgo final do próprio tecido da realidade. O mundo, como o conhecemos, está quebrado para sempre. Mas como é que esse fim acontece a nível pessoal? Não é só destruição física. O nosso quarto ato nos leva ao coração do texto, ao conceito central, o código da alma. Este é o mecanismo da tomada de controle espiritual. Então, a pergunta crucial é: qual é o mecanismo de controlo? Como é que essa entidade não só destrói o mundo por fora, mas também conquista a alma por dentro? O texto descreve um processo assustador em 3 etapas. Começa com uma vulnerabilidade. Passo 1. A carne é fraca. Depois vem a invasão. Passo 2. O frio inflama a alma. E finalmente, a capitulação total. Passo 3. A besta assume o controle. É uma conquista interna, uma rendição da própria essência. E esta linha captura com perfeição a agonia dessa batalha interna, preso na tempestade de carne e faísca. É o conflito entre o corpo físico e a centelha do espírito, uma turbulência que define essa guerra pela alma de cada um. Mas bem quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece ter vencido,
a narrativa dá uma virada dramática, totalmente inesperada. Nosso ato final, eu voltarei. Um novo poder emerge das ruínas. E este é o ponto de virada. Até agora, a voz que nos guiava parecia ser um observador passivo, certo? Mas aqui, essa voz se transforma. Deixa de contar a história para se tornar a história, mudando de um mero observador para uma força dominante que está de volta. Escutem só essa declaração do poder puro. Eu tenho fogo. Eu sou a força. De repente, o narrador não está descrevendo o poder de outra entidade. Ele está reivindicando o seu próprio poder, uma natureza primordial que rivaliza, ou talvez até supere, a do antagonista. E as declarações continuam, construindo um ímpeto que parece imparável. Eu estou a voltar. Eu voltarei. Cavalgarei a onda do curso da natureza. E esta aqui que é absolutamente crucial. Para além das estrelas, para além do controle. Isso descreve um poder cósmico absoluto que não está sujeito a lei nenhuma. Tudo isso vai culminando num único momento de clareza e autoridade. Depois de reivindicar seu poder e anunciar seu retorno, este narrador recém-revelado dá uma ordem final e definitiva. E aqui está ela. Agora curvem-se perante o código da alma. A grande sacada é essa. O código da alma, que antes era a ferramenta de controle usada pelo antagonista, agora é algo que o narrador domina e comanda. O mecanismo de controle foi reapropriado e transformado num estandarte de poder. O que nos deixa como última pergunta que redefine tudo o que acabamos de analisar. Será que estamos lendo uma profecia sobre o futuro? Um aviso sobre um ciclo de destruição e renascimento? Ou será que isso é algo completamente diferente? A confissão de um Deus contando a história da sua própria e inevitável ascensão ao poder? A resposta, talvez, esteja no próprio código.